Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Si los hermanos pueden ir acompañándome al Evangelio de Lucas. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no Evangelho de Lucas. Vamos a leer un pasaje ahí en el capítulo 2. Vamos ler uma passagem no capítulo 2 de Lucas. Lucas 2, vamos a leer desde el verso 22. Lucas 2, e vamos ler a partir do verso 22. Este es el pasaje conocido cuando Jesús es presentado en el templo. Essa passagem é muito conhecida e se trata de quando Jesus é apresentado no templo. Vamos a ver la vida de dos personajes que aparecen en este pasaje. Nós vamos ver a vida de duas personagens que aparecem nessa passagem. Un hombre y una mujer. Um homem e uma mulher. Que de alguna manera fueron escogidos soberanamente por el Espíritu Santo. Que de alguma maneira esse homem e essa mulher foram escolhidos soberanamente pelo Espírito Santo. Para que algo de sus vidas quedara registrado en las Santas Escrituras. Para que algo das suas vidas ficasse registrado nas Santas Escrituras. Ahora los que conocen las Escrituras. Agora aqueles que conhecem as Escrituras. Saben que Dios no deja nada por casualidad. Sabem que Deus não deixa nada registrado por casualidade. Sino que todas las cosas que se dejaron escritas. Senão que todas as coisas que foram deixadas escritas. Fueron dejadas escritas como ejemplo. Foram deixadas escritas como exemplo. Y para enseñanza de nosotros. E para o nosso ensinamento. Entonces hay vidas. Então existem vidas. En las escrituras registradas. Nas escrituras registradas. Que sirven de enseñanza. Que servem de ensinamento y de ejemplo para nosotros. E de exemplo para nós. Entonces vamos a leer desde el verso 25. Então vamos ler desde o verso 25. Dice: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. E disse: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. E esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. E o Espírito Santo estava sobre ele. Entonces el primer personaje que nos encontramos acá es Simeón. Então o primeiro personagem que nós encontramos aqui é Simeão. Y Simeón es caracterizado, descrito por las Escrituras. E Simeão é caracterizado ou descrito pelas Escrituras de uma maneira muito interessante. De uma maneira muito interessante. Diz aí que este homem era justo e piedoso. Diz aí que este homem era justo e piedoso. Duas características muito importantes. Duas características muito importantes. Piedade e justiça. Piedade e justiça. Quando nós miramos a época em que nasceu o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a época que o Senhor Jesus nasceu, foi uma época de suprema apostasia. Foi uma época de muita apostasia. Israel havia abandonado há muito tempo ao Senhor. Israel tinha abandonado fazia muito tempo o Senhor. A voz de los profetas se havia silenciado há mais de 300 anos. E a voz dos profetas estava silenciada há mais de 300 anos. Aqueles que eram religiosos e fervorosos. Aqueles que eram religiosos e fervorosos habían suplantado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Haviam suplantado a palavra de Deus e colocado no lugar as tradições dos homens. Israel era um povo. E Israel era um povo em apostasia. Um povo em apostasia. Agora é interessante encontrar pessoas piadosas em meio de um ambiente tão oscuro. Agora é interessante encontrar pessoas piedosas no meio de um ambiente de tanta escuridão. Bien lo decía un hermano. Bem dizia um irmão. Que em realidade não necessitamos melhores igrejas. Que na verdade nós não precisamos de melhores igrejas. Lo que necesitamos são melhores cristianos. O que nós precisamos são de melhores cristãos. Não necessitamos um ambiente muito religioso. Nós não precisamos de um ambiente muito religioso. Necesitamos pessoas que realmente vivam a verdadeira religião. Nós precisamos de pessoas que vivam a verdadeira religião. E Simeão representa a vezes essas características que
no se encuentran en el pueblo de Dios. E Simeão, às vezes, ele representa essas características que não se encontram no povo de Deus. Por un lado, piedad. Por um lado, piedade. Por el otro lado, justicia. Por um outro lado, justiça. Piedad significa una vida de devoción. Piedade significa uma vida de devoção. O sea que Simeón Ou seja, Simeão era un hombre consagrado a Dios. era um homem consagrado a Un Deus. hombre devoto. Um homem Un devoto. hombre de oración. Um homem Un devoto e de hombre oração. que amaba a Dios. Um homem que amava a Que Deus se entregaba a e que Dios. se entregava a Deus. Seguramente era amante de las escrituras. Certamente ele era amante das Escrituras. Guardaba en su corazón las promesas de Dios. E guardava no seu coração as promessas de Deus. Un hombre devoto. Um homem devoto. Un hombre espiritual. Um homem espiritual. Un hombre piadoso. Um homem piedoso. Ahora el otro aspecto de la vida de Simón es muy interesante también. Agora, um outro aspecto da vida de Simeão também é muito interessante. Justo. Ele era justo, O sea, recto. ou seja, ele era reto. O sea, él andaba conforme a los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ou seja, ele andava conforme os mandamentos e ordenanças do Senhor. Era un hombre espiritual, Ele era um homem espiritual, pero a la vez un hombre íntegro en su manera de andar, en manera de vivir. mas também era um homem íntegro na sua maneira de andar e na sua maneira de Y viver. eso es una gran enseñanza para nosotros. E isto é um grande ensinamento para nós. ¿Cuántas veces nos encontramos con hombres que dicen ser piadosos, que dicen ser devotos, Quantas vezes nós nos encontramos com homens que dizem ser piedosos e que dizem ser devotos, mas su manera de vivir no corresponde a la piedad que profesan? porém a sua maneira de viver não corresponde àquela piedade que ele confessa? Entonces Simeón es diferente. Então Simeão é diferente. Simeón es un hombre devoto Simeão é um homem devoto y a la vez íntegro. e também íntegro. Nosotros debemos procurar ser personas devotas, Nós precisamos procurar ser pessoas devotas, piadosas, piedosas, entregadas a Dios, entregues ao entregadas Senhor, a la oración, entregues à oração, entregadas a la palabra. entregues para a palavra. Pero de la misma manera nos debemos preocupar cómo estamos viviendo, Porém, da mesma maneira, nós também precisamos nos preocupar como estamos vivendo, cómo estamos siendo como esposos, como nós estamos sendo como esposos, como padres, como pais, como trabajadores, como trabalhadores como vecinos. e como vizinhos. Somos cristianos en todo tiempo. Nós somos cristãos em todo o tempo. Eso que él dice que era justo, Isso que diz que Simeão era justo demuestra que él era piadoso. demonstra que ele era Cuando él piedoso. cerraba la puerta de su cuarto y oraba, Quando ele fechava a porta do seu quarto para mas orar, también era piadoso cuando salía de la puerta de su cuarto. mas também ele era piedoso quando ele saía da porta do seu Era un quarto. hombre devoto en medio de la congregación, Ele era um homem devoto no meio da pero congregação, también era un hombre devoto cuando iba al trabajo. mas também ele era um homem devoto quando ele ia para o seu trabalho. Y estos son dos aspectos de la vida cristiana que nosotros nunca debemos desvincular. E esses são dois aspectos da vida cristã que nós nunca devemos desvincular: La piedad a y piedade el andar, e o andar, la doctrina buena a boa doutrina con la buena e conducta. com a boa conduta. ¿Sí? Sim, irmãos. Entonces eso ya nos comienza a hablar de Simeón. Então isso já começa a nos falar a respeito de Simeão. Y este hombre, E esse en homem, un ambiente de apostasía, num ambiente de apostasia, era un hombre piadoso ele era um homem piedoso y era un hombre recto. e era um homem reto. Era un hombre con un buen corazón Era um homem com bom coração y con un buen testimonio. e com um bom testemunho. Es ese tipo de cristianos Esse tipo de cristão, que se necesitan hoy en día. esse tipo de cristão é o que nós precisamos hoje em dia. Un hermano decía, Um irmão nos dizia: Dios nos libre Deus nos livre de cristianos que en la congregación parecen ángeles de cristãos que aqui dentro da congregação parecem anjos, y en sus casas parecen demonios. porém nas suas casas parecem demônios. Dios nos libre Deus nos de livre los que tienen apariencia de piedad daqueles que têm aparência de y viven piedade como el anticristo. e vivem como o anticristo. Dios nos libre de esos cristianos, hermano, Deus nos livre desses cristãos, irmãos, que alaban a Dios con sus bocas, que louvam a Deus com as suas bocas, pero su vida no corresponde a lo que ellos creen.
mas as suas vidas não correspondem àquilo que eles creem. No corresponde a lo que ellos cantan, Não corresponde àquilo que eles cantam ni corresponde a lo que ellos predican. e nem corresponde àquilo que eles pregam. Dios nos libre de esos Que cristianos. Deus nos livre desses cristãos. Y dice, E diz: y este hombre justo y piadoso e esse homem justo e piedoso esperaba la consolación de Israel. esperava a consolação de Israel. Eso también es otra característica muy importante. Isso também é uma outra característica bastante importante. Muchas veces cuando nosotros vivimos en un ambiente difícil de iglesia, Muitas vezes quando nós vivemos num ambiente difícil de igreja, en un tiempo de crisis familiar, ou em algum tempo de crise de familiar, crisis nacional, de crise nacional, en donde la sociedad cada vez entra en más degradación, onde a sociedade cada vez mais entra em en degradação, peligros, en perigos, maldad, en maldades, robos, violencia, roubos ou violências, inmoralidad. imoralidade. Es muy fácil que el corazón del creyente, É muito fácil que o coração do crente, del mismo creyente, do próprio crente, él entre en un estado ele entre num estado de temor, de temor, de amargura, de amargura, de de impaciencia impaciência y de falta de fe. e falta de fé. Ahora, ¿qué vemos en Simeón? Agora, o que nós vemos aqui em Simeão? ¿Qué dice el pasaje? O que a passagem diz? Que era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Que ele era um homem que esperava a consolação de Israel. Era un hombre con fe. Ele era um homem de fé. Era un hombre que tenía una esperanza. Ele era um homem que tinha uma Que esperança, esperaba un gran consuelo. que esperava um grande Que su consolo. alivio vendría algún día con la manifestación gloriosa del Mesías de Israel. Que o seu alívio viria algum dia com a manifestação gloriosa do Messias de Un Israel. hombre aquí en la tierra, Um homem aqui na con terra, el corazón en los cielos. porém com o coração nos céus. Un hombre aquí en la tierra, Um homem aqui na terra, con sus esperanzas en lo venidero. com as suas esperanças no mundo vindouro. Necesitamos hombres así, hermano. Precisamos de homens assim, irmãos. Com Obrigado. fé. Com fé. Con sus corazones puestos allá arriba, Com os seus corações colocados lá em cima, cuyo consuelo cujo consolo no es el cambio de presidente, não é a mudança de presidente, cuyo consuelo cujo consolo no es un mejor salario, não é um salário melhor, cuyo e consuelo cujo consolo no es una mejor casa, não é uma casa melhor, cuyo consuelo cujo consolo es la consolación que vendrá con la manifestación del Hijo de Dios y su Mesías. é a consolação que virá com a manifestação do Filho de Deus e do seu Messias, El Mesías. o Messias. Miren, hermanos, Vejam, irmãos, ¿qué sostuvo a este hombre en su vejez? o que sustentou esse homem na sua ¿Qué velhice? sostuvo a este hombre toda su vida? O que sustentou esse homem em toda a sua vida? Israel estaba en apostasía. Israel estava em apostasia. Israel estaba alejado del Señor. Israel estava distanciado do Senhor. Mas Simeón tenía una esperanza. Porém, Simeão tinha uma esperança. Y él ancló su alma a esa gran esperanza. E ele alavancou a sua alma nessa grande esperança. Y esa esperanza sostuvo su corazón E essa esperança sustentou o seu coração. hasta el día Até o dia que le dice al Señor: que ele disse ao Senhor: Señor, ahora sí puedes llevarte a tu siervo. Senhor, agora tu podes levar o teu servo. Él siempre tuvo una esperanza. E ele sempre teve uma Él esperança. siempre tuvo un anhelo. Ele sempre teve um anelo. Y cuando el hombre tiene una buena esperanza, E quando o homem tem uma boa esperança, ¿saben qué sucede, hermanos? vocês sabem o que acontece, Él irmãos? sabe cómo vivir en esta tierra. Ele sabe como viver nessa terra. A veces nosotros no sabemos cómo vivir. Às vezes nós não sabemos como viver. A veces pensamos que vamos a vivir toda la vida en esta tierra. Às vezes nós pensamos que vamos viver toda a nossa vida aqui nessa Qué terra. gran engaño, hermano. E esse é um grande engano, irmãos. Si Cristo resucitó, Se Cristo ressuscitou, buscad las cosas de arriba. buscai as coisas que são do alto.
la consolación que viene de lo alto. a consolação que vem do alto. Entonces dice la escritura que él era un hombre piadoso, Então as escrituras dizem que ele era um homem piedoso, justo justo y que esperaba. e que esperava. Él tenía una esperanza. Ele tinha uma esperança. Y dice, E diz: y el Espíritu Santo estaba sobre él. e o Espírito Santo estava sobre ele. Es como decir que esas tres características que nombra Lucas É como dizer que essas três características que Lucas está nomeando, Dios las acredita mostrando una expresión gloriosa y constante del Espíritu Santo sobre Simeón. Deus dá crédito mostrando uma expressão bendita e gloriosa do Espírito Santo na vida de Simeão. Ahora, hermano, Agora, irmão, si usted es una persona piadosa, se você é uma pessoa piedosa, si usted es una persona dedicada a Dios, se você é uma pessoa dedicada a oração, Deus, de oração, de escrituras, entrega las escrituras, uma pessoa entregue as escrituras, que ama a Dios, que busca a Dios, que ama e busca a Deus, y además se preocupa por vivir la vida que debe vivir como cristiano, e além disso, você se preocupa em viver aquela vida que você deve viver cumplir como los mandamientos cristão, del Señor, e cumprir o mandamento do honrar Senhor, al Señor en su vida, honrar o Senhor na sua honrar vida, al Señor en su casa, honrar o Senhor na sua honrar casa, al Señor en su trabajo, honrar o Senhor no seu y trabalho. cada día vive buscando lo eterno, E cada dia vive buscando o vive eterno, esperando la manifestación del Señor. vive esperando a manifestação do Senhor. Usted va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Você será um homem cheio do El Espírito Espíritu Santo. Santo va a manifestar su poder, O Espírito Santo vai manifestar o seu su poder, gracia, a sua graça, su vigor o seu vigor sobre su vida. sobre a sua vida. Y eso es una de las grandes cosas que necesita la iglesia. E isso é uma das grandes coisas que a igreja precisa. La iglesia no necesita mejores salones. A igreja não precisa de salões La maiores. iglesia no precisa más de dinero. A igreja não precisa de mais La dinheiro. iglesia no necesita de hombres talentosos. A igreja não precisa de homem talentoso. Lo que sí necesitamos absolutamente es la llenura y el poder del Espíritu Santo. O que sim nós necessitamos absolutamente é o enchimento e o poder do Espírito Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo. Precisamos ser avivados pelo Espírito No Santo. importa que seamos jóvenes o viejos, Não importa se nós somos jovens ou velhos, hombres o mujeres. homens ou mulheres. La diferencia de un cristiano victorioso a un cristiano caído A diferença entre um cristão vitorioso e um cristão caído es la llenura del Espíritu Santo. é o enchimento do Espírito Santo. Es el vigor del Espíritu É Santo. o vigor do Es la Espírito Santo. fuerza del Espíritu Santo. É a força Es do la Espírito Santo. llenura del Espíritu Santo. É o enchimento do Espírito Santo. Y Simeón, aunque era un anciano, E Simeão, mesmo sendo um era ancião, un anciano lleno del Espíritu ele era Santo. um ancião cheio do Espírito Era un Santo. hombre poseído por el poder del Espíritu Santo. Ele era um homem possuído pelo poder do Espírito Santo. Recuerdo el testimonio de unos hermanos. Eu, quando dou o testemunho, Recuerdo el eu testimonio lembrando o testemunho de alguns irmãos que hablaban de una vez que vieron predicar al hermano Stephen Kahn. que falaram de uma vez que o irmão Stephen Kahn veio pregar. El hermano Stephen Kahn ahora está como con 105 años, más o menos. Esse irmão chegou a 105 anos, mais ou Y menos. todavía está vivo. E ainda está vivo. Entonces en un encuentro él pasó a predicar. Então, num encontro, ele veio pregar. Y él pasó así que tuvieron que ayudarle hasta caminar para subir al púlpito. E aconteceu que tiveram que ajudar ele até a caminhar para chegar no púlpito. Y un hermano dijo E um irmão disse, que no le conocía. um irmão que não conhecia ele, ¿Cómo van a poner al hermano tan viejito a predicar? como que podem colocar um irmão tão velhinho para pregar? Ahora le pusieron el micrófono al hermano.
E a hora que deram o microfone para o irmão, el hermano comenzó a predicar. o irmão Stephen Kahn começou a pregar. Parece ser que era otro hombre. Parecia que ele era um outro homem. Un hombre elocuente, Um homem eloquente. un hombre inteligente, Um homem un inteligente. hombre sabio, Um homem con sábio. una gran memoria Com uma memória muito y grande. con una palabra penetrante. E com uma palavra penetrante. Era como si se hubiera rejuvenecido en el púlpito. É como se no púlpito ele tivesse sido rejuvenescido. ¿Cuál era el asunto? E qual é o assunto? ¿Cuál era el ingrediente? Qual era o ingrediente? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. ¿Cuánto hacen falta hombres así en la iglesia? Quanto faz falta de homens assim na igreja? Que cuando ellos hablen, Que quando eles falem, la iglesia sea llena del fuego de Dios. a igreja seja cheia do fogo de Deus. Cuando ellos prediquen, Quando eles pregarem, los hombres sean quebrantados por la palabra de Dios. os homens sejam quebrantados pela Cuando palavra de ellos Deus. prediquen, Quando eles pregarem, los pecadores sean humillados y procedan al arrepentimiento. os pecadores sejam humilhados e sejam levados ao arrependimento. Hermanos, Irmãos, Dios no unge lugares. Deus não unge lugares. Dios no unge sistemas. Deus não unge sistemas. Dios no unge métodos. Deus não unge métodos. Dios unge hombres. Deus unge homens. Lo que más la iglesia necesita es hombres O que mais a igreja precisa é homens y mujeres e mulheres llenos del Espíritu. cheios do Espírito Santo. Muchas veces el problema está, Muitas vezes o problema está no tenemos devoción. no fato de não termos devoção. Somos tan irrespetuosos, Nós somos tão desrespeitosos descuidados e descuidados con nuestra vida de oración. com a nossa vida de oração. Somos tan descuidados, Somos tão descuidados irresponsables e às vezes con irresponsáveis nuestro compromiso con la palabra. com o nosso compromisso com a palavra. Somos tan mundanos, E somos tão mundanos, tan carnales tão carnais y entregados a cosas vanas. e entregue às coisas vãs. Hombres que no pueden orar, Homens que não podem orar. hombres que no acostumbran a leer la palabra, Homens que não têm o costume de ler a palavra. pero hombres que pasan 3 horas en el televisor, Porém, homens que passam 3 horas na frente do ven televisor. películas, Ver filmes, fútbol, futebol, noticieros, telejornais. toda clase de vanidad y no tienen una vida de devoción. Toda classe de vaidade e não têm uma vida de devoção. Y así quieren ser llenos del Espíritu Santo. E desse jeito querem ser cheios do Espírito Santo. Otros que oran, Outros que oram. otros que cantan, Outros que cantam. pero como esposos Porém, como esposa, no aman sus esposas, não amam as suas no esposas. corrigen a sus hijos, Não corrigem seus no filhos. disipulan su hogar, Não discipulam o seu no lar. son sacerdotes, Não são no sacerdotes. son buenos trabajadores, Não são bons son trabalhadores. incumplidos en lo secular. São faltosos naquilo que é o secular. ¿Cómo quieren ser llenos del Espíritu E como Santo? eles querem ser cheios do Espírito Su Santo. esperanza es tener más dinero, A sua esperança é ter mais su dinheiro. esperanza es tener una mejor A casa, sua esperança é ter uma casa melhor. su esperanza es tener un mejor carro. Sua esperança é ter um carro melhor. No tienen esperanza en la consolación. Não tem esperança na ¿Cómo consolação. esperan ser llenos del Espíritu? E como esperam ser cheios do Espírito Santo? Y dice el verso 26. E diz no verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. E lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo. Hombres con los cielos abiertos. Homens com os céus abertos. Hombres que el Espíritu Santo les habla. Homens que o Espírito Santo fala a Hombres que el eles. Espíritu Santo les revela la voluntad del Padre. Homens que o Espírito Santo lhes revela a vontade do Pai. Ahora esto no es algo nuevo. Agora isso não é Esto algo que le novo. muestra el Espíritu Santo a Simeón Isso que o Espírito Santo mostra para era el Simeão cumplimiento de las profecías y el anuncio de la ley acerca del Mesías Salvador. era o cumprimento das profecias e do anúncio da lei acerca do Messias, o Salvador. Quiere decir que Simeón tenía una gran revelación. Simeão tinha uma grande revelação. Y esa gran revelación E essa grande revelação era Jesucristo, era Jesus el Cristo, Salvador, o Salvador, el Mesías, o Messias, el Señor. o Senhor. Esa es la gran revelación, hermano. Esta é a grande revelação, irmãos.
Y el Espíritu Santo había abierto los ojos a Simeón y le había dicho: E o Espírito Santo havia aberto os olhos de Simeão e tinha lhe dito: no morirás hasta que veas al ungido del Señor. Não morrerás até que vejas o ungido do Senhor. Qué promesa, ¿no? Que promessa, não, Hay irmão? cosas que Dios le concede a un pequeño remanente. Existem coisas que Deus concede a um pequeno remanescente. Aunque había muchos en Israel Ainda que haviam muitos em y la Israel. religión era grande, E a religião era grande. tibia pero grande, Era morna, mas era grande. apóstata pero grande. Ela era apóstata, mas era grande. Mas en medio de todo eso, Mas no meio de tudo isso, Dios tenía Deus tinha un hombre um homem y una mujer e uma mulher, a los cuales Él les pudo revelar cosas aos tremendas. quais ele pôde revelar coisas tão grandes. Yo a veces me pregunto, Eu às vezes me pergunto, me lo pregunto entre más grande sea el grupo, quanto maior for o grupo, ¿cuántos de los que están oyendo quantos daqueles que estão ouvindo estarán entendiendo? estarão entendendo? ¿Cuántos de los que están oyendo su corazón estará ardiendo dentro de ellos? Quantos daqueles que estão ouvindo, o seu coração estará ardendo dentro deles? Había todo un ambiente religioso en el templo, Existia todo um ambiente religioso no templo. mas Simeón Porém, Simeão, tenía revelación ele tinha revelação y tuvo contacto con Jesucristo. e teve contato com Jesus Él Cristo. tomó a Jesucristo en sus manos. Ele pegou Jesus Cristo nas suas mãos. Y eso es muy interesante. E isso é muito Puede interessante. haber un ambiente tan religioso Pode ser que exista um ambiente muito religioso, donde ni siquiera alcancemos a tocar onde nós não conseguimos tocar ni siquiera las vestiduras del Señor. nem sequer nas vestes do Senhor. Pero seguramente Porém, certamente, habrán unos Simeones, haverão Simeões que tocarán a Jesús, que tocarão a Jesus verán a Jesús, e que verão Jesus, hallarán a Jesús. acharão Jesus. Yo quiero ser de esos, hermano. Eu quero ser desses, irmãos. Yo no solo quiero asistir a una iglesia. Eu não quero só participar de uma igreja. Yo no solo quiero ir los domingos y acostumbrarme a eso. Eu não quero ir só no domingo e me Yo acostumar quiero com a isso. Jesús. Eu quero a Jesus. ¿Usted qué viene a buscar, hermano? Você, irmão, o que veio buscar? ¿Usted viene a buscar a Jesús o a qué viene a buscar? Você veio buscar a Jesus ou a quem Si você usted veio no buscar? busca a Jesús, le sería mejor no venir. Se você não busca Jesus, era melhor que você não viesse. ¿Cuántas personas asistiendo a un culto religioso 10 o 20 años Quantas pessoas assistindo um culto religioso durante 10 ou 20 y anos sus ojos nunca han visto a Jesús? e os seus olhos nunca têm visto a Jesus? Yo quiero palpar la salvación del Eu Señor. quero apalpar a salvação. Yo quiero que mis ojos vean la salvación Eu del quero que meus olhos vejam a Señor. Yo salvação. quiero tocar al Salvador. Eu quero tocar no Salvador. Esa esperanza sostuvo también a Simeón, hermano. Essa esperança também sustentou a Simeão, irmãos. Toda su vida. Toda a sua vida. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. E lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes que visse o ungido do Senhor. Y movido por el Espíritu, E movido pelo Espírito, vino al templo. veio ao templo. Ay, esas son palabras también preciosas, hermano. Essas aqui também são palavras muito preciosas, irmão. ¿Cuántos venimos Quantos nós vimos, a la comunión, viemos à al comunhão, partimiento del pan, à ceia, a las oraciones, a los aos cánticos, cânticos, a escuchar la palabra, para escutar a palavra, movidos por el Espíritu Santo, movidos pelo Espírito Santo, vigorizados interiormente? vigorizados interiormente? ¿Cuántos sabemos que no podemos quedarnos en la casa porque el mismo Espíritu da testimonio que pecaríamos grandemente si lo hiciéramos? Quanto de nós sabemos que não poderíamos ficar em casa porque o Espírito Santo dá testemunho dentro de nós que se nós ficássemos em casa pecaríamos contra Deus? El Espíritu lo movía.
O Espírito movia Simeão. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él el rito conforme a la ley de Dios, E diz que quando os pais do menino Jesus o trouxeram ao templo para fazer de acordo com os ritos da lei, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. ele o tomou em seus braços e bendisse a Deus, dizendo. Ahora mire las palabras de Simeón. Agora veja as palavras de Simeão. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz conforme a tua palavra. Ah, qué palabras tan preciosas. Ah, irmãos, que palavras tão El preciosas. hombre que ha sabido vivir, Aquele homem que tinha sabido que viver, ha esperado en Dios, que esperou em Deus, que ha visto el consuelo de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios, que viu o consolo de Deus e o cumprimento da palavra de Deus, está listo para morir. ele está pronto para morrer. Un día decíamos, Um dia nós dizíamos, el temor a la muerte por parte de un cristiano o fato de temer a morte por parte de um cristão puede ser señal de dos cosas. pode ser sinal de duas coisas. Primero, Uma delas, una tremenda ignorancia. ele tem uma tremenda ignorância. Él no sabe lo que le espera. Ele não sabe o que Él espera no ele. sabe las cosas preciosas que tiene Dios preparadas para los que le aman. Ele não sabe as coisas preciosas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Hermanos, la muerte no es una pérdida, Irmãos, a morte não é uma es perda. ganancia. A morte é ganho. Dejamos nuestra habitación temporal Nós deixaremos a nossa habitação temporal para ir a nuestra morada eterna. para irmos para a nossa morada eterna. Abandonamos nuestros familiares Abandonamos os nossos para familiares ir a nuestro Padre Celestial. para ir ao nosso Pai Celestial. Abandonamos las tristezas y las miserias de este mundo Abandonamos as tristezas e misérias deste mundo para ir al gozo y la plenitud eterna de nuestro Dios. para ir ao gozo e à plenitude eterna do nosso Deus. Entonces, un temor a la muerte Então, um temor pela morte puede ser por una ignorancia tremenda. pode ser por uma tremenda ignorância. Y segundo, E segundo, un temor a la muerte um temor à morte puede ser la conciencia de una vida desperdiciada. pode ser a consciência de uma vida desperdiçada. Porque el que no supo vivir Porque aquele que não soube viver no está preparado para morir. não está preparado para morrer. Porque el que no supo aprovechar el tiempo Porque aquele que não soube aproveitar o tempo va a encontrarse la muerte con lamentos. vai encontrar-se com a morte com lamentos. Entonces aprenda a vivir, hermano. Então aprenda, irmão, a viver. Aproveche el tiempo, hermano. Aproveite o tempo, irmão, Para que el día que el Señor lo llame, para que o dia que o Senhor te chamar, usted pueda decir como Simeón: você possa dizer como Simeão: ahora, Señor, voy en paz. agora, Senhor, eu vou em paz. Lo que tú me dijiste, Aquilo que tu me lo que disseste, tú me mandaste, aquilo que tu me mandaste, lo que tú me o prometiste, que tu me prometeste, ya está hecho, Señor. já está feito, Y usted Senhor. puede decir como Pablo: E você pode dizer como Paulo: ahora solo me espera la corona. agora só me espera a coroa. Pablo tenía certeza Paulo tinha certeza que él lo que tenía que hacer que aquilo que ele tinha que fazer, lo hizo. ele fez. Ahora puede irse tranquilamente donde su Padre Celestial. Agora ele pode ir tranquilamente ao encontro do seu Pai Celestial. Que el Señor nos encuentre así, hermanos. Que o Senhor nos encontre assim, irmão. Listos, Prontos, habiendo hecho lo que teníamos que hacer. tendo feito aquilo que teríamos que fazer. Un día Pablo le dice a Timoteo: Um dia Paulo disse a Timóteo: ven a verme, venha, Timóteo, a me ver. pero procura venir antes de invierno. Porém, procura vir antes do inverno. Y un día, E um dia, una mujer ungió a Jesús. uma mulher ungiu a Jesus. Y los demás discípulos se escandalizaron. E os demais discípulos ficaram escandalizados. Y el Señor dice para ellos: O Senhor disse para ele: déjala. deixa Ella ela. me ha hecho bien. Ela me fez Lo bem. que podía hacer, O que ela podia fazer, eso hizo. isso ela fez. Miren lo tremendo, hermano. Veja que tremendo, irmãos.
nosotros vamos a tener un momento nós teremos um momento das nossas vidas, donde tenemos que hacer onde nós teremos que fazer lo que debemos hacer. aquilo que devemos fazer. No espere que venga el invierno. Não espere que o inverno chegue. Hágalo antes de invierno. Faça isso antes do inverno. Aproveche el tiempo, hermano. Aproveite o tempo, Porque irmão. los días son cortos y malos. Porque os dias são curtos e maus. Y la vida E a vida pasa passa. como cuando el viento pasa sobre la hierba. Como quando o vento passa sobre a erva. Ella parece muy hermosa, Ela parece muito formosa, muy vigorosa, muito vigorosa. pero viene el viento Porém vem o vento. y todo el vigor, E todo o vigor, toda la gloria, toda a glória toda la capacidad del hombre e toda a capacidade do homem se va. se vai. Aproveche su vida, hermanos. Aproveite a sua vida, irmãos. Agora, después de que se nos dice lo de Simeón, Depois que nos falou sobre Simeão, se nos habla ahora de Ana. vai nos falar agora de Ana. Yo les dije que íbamos a hablar de dos personajes, primero Simeón y luego Ana. Eu disse que iríamos falar de dois personagens. Primeiro Simeão e agora a seguir Ana. Ahora en el verso 36 comienza a hablarnos de Ana. Agora no verso 36 começa a nos falar de Ana. Dice, E disse: estaba también allí Ana, Estava também ali Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. profetisa, filha de Fanuel da tribo de Aser, de idade muito avançada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad Pois havia vivido com seu marido há 7 anos desde a sua virgindade. y era viuda hacía 84 años. E era viúva fazia 84 anos. Entonces mire lo que se nos comienza a escribir. Então veja o que começa a ser escrito para nós. Una mujer viuda Uma mulher viúva de edad avanzada. de idade avançada. Si uno hace cuentas, Se alguém fizer as contas, dice que ella vivió con su marido 7 años, diz que ela viveu com seu marido 7 anos, desde su virginidad. desde a sua virgindade. Digamos que ella se fue a casar a los 15 años. Vamos dizer que ela foi casar com 15 anos. Vivió 7 años con su marido. Viveu 7 anos com seu marido. Y dice después de que era viuda hacía 84 años. E diz depois que ela era viúva desde 84 Entonces si anos. fue viuda a los 22 años, Então se ela foi viúva desde os 22 anos, más o menos tenía 106 años. ela teria mais ou menos 106 anos. Dice, Diz, y no se apartaba del templo, e não se apartava do templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. servindo de noite e de dia com jejum e oração. Ana para mí siempre ha sido un gran ejemplo. Ana, para mim, sempre tem sido um grande exemplo. ¿Dónde se encuentran mujeres como Ana? Aonde se encontram as mulheres como Ana? Ahora, Ana tiene el tipo de vida de mujer que uno diría vivir una vida miserable. Ana não tem o tipo, No, tiene el tipo de vida tem o tipo de vida que para nosotros sería una vida que miserable. para nós hoje em dia seria uma vida miserável. Imagínese una jovencita Imagine uma jovem que se casa a los 15 que años, se casa aos 15 anos, que queda viuda a los 22 que años, fica viúva aos 22, probablemente con hijos. provavelmente com filhos. Y no era nuestra época, E não era essa a nossa época. porque en nuestra época la mujer puede trabajar, Porque na nossa época agora a mulher pode la mujer trabalhar, puede estar fuera de la pode casa, estar fora de casa. ella puede hacer muchas cosas. A mulher pode fazer muitas coisas. Generalmente en la época del Señor Jesús, Geralmente, na época do Senhor Jesus, el ambiente religioso de Israel no ambiente religioso de Israel, ya consideraba a la mujer de una manera muy inferior. a mulher já era considerada de uma maneira muito inferior. Ahora, si ella era viuda, Agora, se ela era viúva, era peor, pior ainda. porque seguramente por alguna maldición Dios había cortado a su marido. Pois certamente, por alguma maldição, Deus havia tirado En seu esas marido. culturas antiguas, como la mujer a veces no podía trabajar,
Nas culturas antigas, as mulheres, como às vezes não podiam trabalhar, generalmente terminaban prostituyéndose. geralmente elas terminavam se prostituindo. Era una situación difícil. Era uma situação muito Por difícil. eso Pablo a la iglesia le recomendaba que cuidara de las viudas muy especialmente. Por isso, Paulo recomendava que se cuidassem das viúvas na igreja muito especialmente. Era el único miembro de la iglesia donde la Biblia nos detalla las características que ellas debían tener para poder recibir ofrendas de la iglesia. É o único membro que a Bíblia nos detalha as características que elas deveriam ter para poder receber as ofertas da igreja. Entonces una viuda en esa época no la pasaba bien, hermano. Então, uma viúva, irmãos, nessa época não passava bem. Ahora, si usted se pone a pensar, Agora, se você se coloca a pensar, una mujer divorciada, uma mulher una divorciada, mujer madre soltera, uma mulher que é mãe solteira, no la pasa bien. No la pasa bien. não passa bem. Por más valiente que sea, Por mais valente que ela por seja más esforzada que sea, e por mais esforçada que ela seja, no es una vida fácil. não é uma vida fácil. ¿Yo por qué estoy resaltando eso? E por que eu estou ressaltando isso? Porque a veces Dios escoge la vida de personas Porque às vezes Deus escolhe a vida de pessoas que les ha tocado situaciones verdaderamente difíciles. que para elas têm sido separados situações verdadeiramente difíceis. Mas esas situaciones tan difíciles Porém, essas situações tão difíceis no fueron un obstáculo não foram um obstáculo para la devoción, para a devoção, para la e consagración, para a consagração, para el servicio. para o serviço. Mire lo que dice la escritura de una anciana de 104 años, Veja o que a Escritura diz a respeito de uma anciã de 104 anos, viuda, viúva, y no se apartaba del templo. e não se apartava do templo. Ahora, si usted estudia todo el servicio del templo, Agora, se você estuda todo o serviço do templo, era prácticamente exclusivo para los hombres. esse serviço era praticamente exclusivo para os homens. Ah, pero cuando hay devoción, Porém, quando existe devoção, cuando hay e amor, quando existe amor, cuando hay consagración, quando há consagração, hay fidelidad. há fidelidade. Esta mujer no se apartaba del templo, hermanos. Essa mulher não se separava do templo, irmãos. Todos los días estaba en el templo. Todos os dias ela estava no templo. Siempre estaba en las cosas de Dios. Sempre estava envolvida nas coisas de Deus. Ella podría tener muchas excusas. Ela poderia ter muitas desculpas. Hermano, tengo que cuidar los niños. Irmão, eu tenho que cuidar das Soy crianças. viuda, tengo que trabajar. Eu sou viúva, tenho que trabalhar. Nadie está pendiente de mí. Ninguém está atento comigo. Mas eso no era excusa para Ana. Mas isso não era desculpa para Ana. Ana siempre Ana sempre fue fiel a Dios foi fiel a Deus y a la casa de Dios. e à casa de Deus. Yo conozco Eu conheço la mamá de este hermano, a mãe desse irmão, una mujer de 80 años, uma mulher de 80 anos, con diabetes, com diabetes, y unas enfermedades serias. uma enfermidade séria. Todas las reuniones Todas as reuniões que yo voy a predicar a Curitiba, que eu vou pregar em Curitiba, todos los encuentros todos os encontros que yo iba a predicar a la región, que eu vou pregar na região, me encuentro a esa mujer. eu encontro essa mulher. Hasta en Colombia me la encontré. Até na Colômbia eu encontrei com ela. Hermana, Irmã, ¿cuántos años tiene usted? quantos anos você tem? ¿Se podría decir lo mismo de usted? Você poderia dizer o mesmo a seu respeito? Siempre que hay reunión de oración, Sempre que existe reunião de oração, siempre que hay una convocación en la iglesia, sempre que há uma convocação na igreja, siempre que hay algo del Señor, sempre que existe algo do Senhor, ¿usted está ahí? você está aí? Jovencitas, Jovenzinhas, recién casadas, jovens recém-casadas, hasta solteras. até mesmo solteiras. Hermana, ¿por qué no ha ido a las reuniones? Irmã, Hermana, ¿por qué no ha ido a las reuniones? por que você não tem ido nas reuniões? Ay, hermano, es que estoy muy ocupado en la casa. Irmão, é porque eu estou muito ocupada Estoy com as coisas ocupada de en casa. esto, Estou ocupada nisso, en el trabajo, no trabalho, haciendo esto. fazendo isso. Ay, hermana, Ah, irmã, excusas. desculpas. Porque la Biblia nos muestra una mujer de 104 años, Porque a Bíblia nos mostra uma mulher de 104 anos, viuda, viúva, pero que amaba a Dios. porém que amava a Deus.
El problema es dónde está nuestro corazón. O problema é aonde está o nosso coração. Un hermano contaba el testimonio de su papá, Um irmão contava um testemunho a respeito do seu pai, que él se convierte que ele se converte a Cristo. a Cristo. Y él era un buen jugador de fútbol. E ele era um bom jogador de futebol. Tanto que en la empresa siempre lo solicitaban para los campeonatos de fútbol porque era muy bueno. Tanto que na empresa sempre pediam que ele participasse dos campeonatos de futebol porque ele era muito bom. Y un día él renunció al fútbol por el Señor. E um dia ele abriu mão do futebol por causa do No Senhor. volvió a entrenar, no volvió a jugar. Não voltou a treinar e nem voltou a jogar. Entonces el jefe estaba preocupado y lo mandó llamar. Então o chefe dele estava preocupado e mandou chamá-lo. Fulanito, ¿usted por qué no ha vuelto a jugar? Fulano, por que você não tem jogado? Não voltou para jogar? Y él le respondió, E ele respondeu: es que no tengo tiempo. é que eu não tenho tempo. Y el jefe le respondió, E o chefe respondeu para ele: el problema no es de tiempo, o problema não é de tempo. el problema es de prioridades. O problema é de prioridades. Y él dijo, sí, E ele disse sim. la verdad es que el fútbol ya no es una prioridad. A verdade é que o futebol já não é uma prioridade. Hermanos, Irmãos, el problema no es de tiempo, o problema não é de tempo. el problema es de prioridades. O problema é de prioridades. Porque cuando hay prioridades, Porque quando existem prioridades, de alguna manera sale el tiempo. de alguma forma nós tiramos também o tempo. Yo pienso que para Ana, Eu penso que para Ana, las cosas de la casa de Dios as coisas da casa de Deus eran prioridad. eram prioridades. En muchos casos, Em muitos casos, sería mejor seria melhor para muchas mujeres para muitas mulheres quedarse en viudas, ficar viúvas, sin hijos sem filhos y viviendo una vida pobre, si se puede decir, e vivendo uma vida pobre, se assim se pode dizer, pero consagradas a Dios. porém consagradas a Deus. Ahora tenemos mujeres Agora nós temos mulheres bien vestidas, bem vestidas, con buenos esposos, com bons maridos, bonitas casas, casas bonitas, grandes familias grandes famílias y sin devoción a Dios. e sem devoção a Deus. Señor, tenga misericordia de nosotros, hermano. Senhor, tenha misericórdia de nós, irmão. ¿Qué más dice de Ana? E o que mais fala a respeito de Ana? Dice ahí en el 37. Diz aí no 37. Y no se apartaba del templo, E não se separava do templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. servindo de noite e de dia com jejum e oração. Ahora mire esto. Agora veja isto. Ella no solo estaba en la casa, Ela não somente estava na casa, porque es muy fácil también solo estar en la casa. porque às vezes é muito fácil estar na casa. Hay personas que están en la casa Existem pessoas que estão na casa, y ellos tienen una silla en la iglesia eles têm uma cadeira na igreja, y esa silla es su trono. e essa cadeira é o seu Todo el trono. mundo sabe que ellos siempre que llegan se sientan ahí. Todo mundo sabe que sempre que ele chega, ele se senta naquela cadeira. Lleva 20 años sentándose en esa silla. Ele leva 20 anos se sentando na mesma cadeira. Una cosa es venir a la iglesia a sentarse en una silla Uma coisa é vir à igreja e se sentar numa cadeira, y otra cosa es servir. e outra coisa é servir. Ana no solo estaba en la casa, Ana não estava somente na casa, sino que ella servía. senão que também ela servia. Y resalte esto, hermano. E ressalte isso, irmão. De noche y de día. De noite e de dia. Qué tremendo, ¿no, hermano? Que tremendo, não, irmão? Esta mujer es un ejemplo tremendo. Essa mulher é um exemplo tremendo. Tenemos jóvenes de 30 años, Nós temos jovens de 30 anos, hombres de 50 años, homens de 50 anos, que el domingo les cuesta pararse de la cama para orar y para ir a la reunión. que ao domingo custa para ele parar um momento na cama para orar ou para ir para a reunião. Y tenemos una mujer de 104 años E nós temos uma mulher de 104 que anos sirve de noche y de día. que serve de noite e de dia. Qué ejemplo, ¿no, hermanos? Que exemplo, não, irmãos? Yo cuando leo estos pasajes yo quedo avergonzado.
Eu, quando leio essas passagens, eu fico envergonhado. Tan joven, Tão jovem, pero tan cansado. porém tão cansado. Tan joven, Tão jovem, pero tan perezoso. porém tão preguiçoso. Y ver una mujer tan diligente, E ver uma mulher tão diligente, aún en su vejez. mesmo na sua velhice. Y ahora me dirijo a los ancianos. E agora eu digo aos anciãos: Hermano, en la vida cristiana no hay jubilación. irmãos, na vida cristã não tem aposentadoria. Que el Señor los lleve a su presencia Que o Senhor leve-o à sua con presença, las botas puestas. com Las botas puestas, los zapatos puestos, os sapatos colocados, peleando la batalla, lutando a batalha, corriendo la carrera. correndo a carreira. Una mujer de 104 años, Uma mulher de 104 anos, sirviendo de noche y de día. servindo noite e dia. Nosotros a veces nos preocupamos. Nós, às vezes, nos preocupamos. Tenemos un almuerzo en la iglesia el domingo. Temos um almoço da igreja Vienen no otras domingo, iglesias a visitarnos. e vem outras Vamos a igrejas estar visitar. 140 hermanos. Às vezes 140 irmãos. ¿Cómo vamos a hacer para preparar el almuerzo? E como que nós vamos fazer para preparar o almoço? Hermanos, ¿quién quiere ayudarnos a preparar el almuerzo? Irmãos, quem quer nos ajudar a preparar o almoço? Y nadie levanta la mano. E ninguém levanta a mão. Si uno les preguntara que quién va a comer en el almuerzo, Agora, se nós perguntarmos quem vai comer o almoço, los que nunca vienen a la iglesia ese día aparecen. aqueles que nunca vêm na igreja nesse dia vão aparecer. Ese es el día de avivamiento para los cristianos, E esse é o dia de avivamento para os cristãos, cuando hay comida. quando existe comida. Pero ¿quiénes están dispuestos a servir preparando la comida? Mas quem está disposto a servir preparando a comida? Una mujer de 104 años, Uma mulher de 104 anos, sirviendo servindo, de noche y de día. noite e dia. Bien dijo un predicador, Bem disse um pregador: el que no vive para servir, aquele que não vive para servir, no ha aprendido a vivir. não aprendeu a viver. Bien dijo otro predicador, E bem disse um outro pregador: existen dos tipos de cristianos en la iglesia. existem dois tipos de cristão na igreja. Los que reciben más de los que dan Aqueles que recebem mais do que dão y los que dan más de lo que reciben. e aqueles que dão mais do que recebem. ¿Usted de cuáles es? E você de que tipo é? ¿De los que recibe más Daqueles que recebem mais y da poco e dão pouco o nada? ou quase nada, ¿O de los que dan mucho ou daqueles que dão muito y reciben poco? e recebem pouco? Solo existen dos, hermanos. Só existem dois tipos. No hay puntos intermedios. Não existem pontos O intermediários. somos cristianos acostumbrados a servir Ou nós somos cristãos acostumados a servir, o nos acostumbramos solo a sentarnos en la iglesia. ou nós nos acostumamos somente a nos sentarmos na igreja. Como hongos, Como fungos, sin movimiento, sem movimento, sin vida, sem vida, casi muertos. quase mortos. La única fuerza que tenemos es para venir a sentarnos y devolvernos. A única força às vezes que temos é para vir sentarmos e para voltar para casa. Hermano, nuestro Señor Irmãos, o nosso Senhor nos dio ejemplo nos deu exemplo, sirviendo a los discípulos. servindo aos Que el discípulos. Señor nos despierte Que o Senhor nos desperte a una vida de devoción, para uma vida de devoção, de servicio de serviço y de e consagración. de consagração. Amén. Amém? Sigue diciendo, ya vamos a ir terminando. Segue dizendo aí, mas nós já vamos terminando. Sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Servindo de noite e de dia com jejuns e oração. Ahora yo quiero resaltar el glorioso ministerio del ayuno y de la oración. E eu gostaria de ressaltar o glorioso ministério do jejum e da oração. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, Talvez muitos de nós, irmãos, no tengamos la capacidad de predicar, nós não tenhamos a capacidade de pregar, la facilidad de predicar. a facilidade para pregar. Tal vez muchos de nosotros no tengamos la capacidad de tocar un instrumento, de cantar bien. Talvez muitos de nós não tenhamos a capacidade de tocar um instrumento ou de cantar bem. Mas existe un ministerio en la iglesia que no requiere dones o talentos naturales. Mas existe um ministério na igreja que não requer dons ou talentos naturais. Capacidades extraordinarias. Não requer capacidades Lo extraordinárias. único que se necesita son corazones devotos y fervientes. O único que precisa são corações devotos e
e ferventes. Y es el ministerio de la oración. E esse é o ministério da oração. Un ministerio que parece silencioso. Um ministério que parece silencioso. Un ministerio que a veces es encargado a pocos en la iglesia. Um ministério que às vezes é encarregado a poucos na igreja. No porque la voluntad de Dios sea para pocos. Não porque a vontade de Deus seja para Yo poucos. considero que los mismos que se congregan para partir el pan, Eu considero que os mesmos que se congregam para partir o los pão, mismos que se congregan para escuchar la palabra, os mesmos que se congregam para escutar a palavra, deberían ser los mismos que se reúnen a orar juntos. deveriam ser os mesmos que se reúnem para Los orar mismos juntos. que están en la reunión de oración. Os mesmos que deveriam estar na reunião de oração. Y ese ministerio, E esse ministério tan menospreciado para muchos hermanos, é menosprezado para muitos, por muitos. es el ministerio que sostiene la vida espiritual de la iglesia. É um ministério que sustenta a vida espiritual da igreja. Si hay una cosa que la iglesia en nuestros días ha abandonado, Se tem uma coisa que a igreja nos nossos dias abandonou, es el ministerio de la oración. é o ministério da oração. Por eso, E por isso, la iglesia en nuestros días es débil. a igreja dos nossos dias é fraca. La iglesia en nuestros días es carnal, hermanos. A igreja dos nossos dias é carnal, irmão. Mundana, Mundana, superficial, superficial religiosa, e religiosa. sin oración. Sem oração, No hay llenura del Espíritu. não há enchimento do Espírito. Sin oración, Sem oração, no hay dirección del Espíritu. não há direção do Espírito. Sin oración, Sem oração, no hay poder espiritual en medio nuestro. não existe poder espiritual no nosso Si meio. nosotros hiciéramos una lista Se nós fizéssemos uma lista donde colocáramos las necesidades de cada uno, onde nós colocássemos as necessidades de cada necesidades um, espirituales del individuo, necessidades espirituais do luchas indivíduo, personales del individuo, lutas pessoais do indivíduo, tentaciones del individuo, tentações, luchas en la familia, lutas na família, con los hijos, con los filhos, con los nietos, con los netos, con los que no son creyentes de nuestra com casa, aqueles que da nossa casa que não são con los crentes, cristianos que están débiles, com os cristãos con los fracos, cristianos que no han vuelto, com aqueles que não con los voltaram, cristianos que se apartaron del com Señor, aqueles que se separaram con do aquellos Senhor, que estamos evangelizando. com aqueles que estamos La lista evangelizando. sería tan amplia, A lista seria tão tan ampla, grande, tão grande, que deberíamos pasar varios días en reunión de oración. que nós deveríamos passar vários dias em reunião de Ahora, oração. existiendo tanta necesidad, Agora, mesmo existindo tanta necessidade, se ora tan poco. nós oramos tão pouco. Hay lugares, Existem lugares, ay, yo no sé aquí, eu não sei aqui no Brasil, ni acá en la ciudad, nem aqui na cidade, pero yo conozco lugares porém eu conheço lugares que no tienen reunión de oración, hermano. que não têm reuniões de oração. Ahora, Agora, conozco lugares conheço que lugares tienen reuniones de oración que têm reunião de oração y van 3 hermanas. e vão 3 irmãs. Ahorita estábamos en el encuentro en San José de los Piñares Agora há pouco nós estávamos no encontro em São José dos Pinhais y se levantó un hermano e se levantou um irmão. a predicar y dijo: Um irmão se levantou para pregar e disse: gracias al Señor me levantaron las oraciones de las hermanas que se levantaron a orar. graças ao Senhor, eu estou de pé por causa das orações das irmãs que se levantaram para orar. Y cuando él escuchó las oraciones de las mujeres, E quando ele escutou as orações das mulheres, sintió como ese respaldo del Señor. ele sentiu como um respaldo do Senhor. Y dijo, Eu disse: y a la par de las oraciones de las mujeres, e ao passo das orações das mulheres, a la par, e junto com as orações das mulheres, escuchaba los ronquidos de los hombres. eu escutava o ronco dos homens dormindo. Ay, hermanos, Ah, irmãos, si nosotros no invertimos en la vida de oración como iglesia, se nós não investimos na vida de oração como igreja, podrán pasar 5 años, poderão passar 5 anos, podrán pasar 10 años poderão passar 10 anos, y la iglesia no va a cambiar. e a igreja não vai mudar. Y el estancamiento espiritual E o estancamento espiritual no es estancamiento, não é um estancamento, es retroceso espiritual. é um retrocesso espiritual.
El Señor despierte Que o Senhor desperte y levante e levante hombres como Simeón homens como Simeão y mujeres como Ana. e mulheres como Ana.